seguinte: Léo Condé é o novo técnico do Clube do Remo. A informação me veio no final da manhã, que até 1, 2 horas da tarde o Remo, quem sabe a gente está fazendo o programa aqui, o Remo não vem anunciar oficialmente. Foi uma negociação de 2 dias, de 48 horas, entre a comissão do Remo, mais o executivo, que quem esteve à frente e tratou com o Léo Condé foi o executivo de futebol Luiz Wagner Vivian. Luiz Wagner Vivian, que não respondeu a minha mensagem que mandei para ele ontem. Eu estou muito magoado por isso, tá? Você precisa responder a minha mensagem, tá bom, meu dirigente? Porque a imprensa precisa de atenção. Então, brincadeiras à parte, o Léo Condé é o novo técnico do Clube do Remo. Ele já tem uma passagem pelo futebol paraense, né, Mataus? 2019 comandou o Paysandu na transição entre o... Não lembro se era o Marquinhos Santos, mas um pouquinho antes do Hélio dos Anjos vir ao Paysandu. Ele foi o último treinador antes aquela arrancada que o Hélio teve no Paysandu em 2019. O Léo Condé era o treinador e treinou muito pouco o Paysandu, inclusive. Ele durou até o início ali da Série C, foram até 5 rodadas da Série C naquele período, então vem para ser a segunda passagem no futebol do Pará, mas já treinou aqui próximo Sampaio Corrêa em 2020, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, terminou em 6º lugar na Série B daquele ano. Em 2021 ele subiu o Novo Horizontino da Série B para a Série B. Em 2022 quase sobe de novo com o Sampaio para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas em 2023 ele subiu o Vitória para a Série A, campeão inclusive da Série B do Brasileirão, e não conseguiu resistir aos resultados na Série A, nem pelo Vitória em 2024 e nem pelo Ceará no ano passado, em que vinha fazendo o Campeonato Brasileiro tranquilo até a reta final, quando o Ceará teve uma queda muito grande e acabou sendo rebaixado na última rodada. Para a gente deixar gravado, para sacanearmos como fizemos com o da vovó sobre a contratação do Osório naquela oportunidade, vamos à opinião de cada um membro aqui deste programa. Começo, para ficar bem assim alto nível, deixa eu começar pelo Yuri. Yuri, sua opinião, contratação do Léo Condé pelo Clube do Remo. Tira esse copo daí, mano. Por quê? Só porque eles vão pensar que é bicolor? Não, pô, tira esse copo. Se fosse um azul marinho, tudo bem. Aqui é Bolsonaro, pô. Sacou no minha pertence. Bora, vai aí. Aqui é, como é que chama? Fascista, pô. Vamos, Prefiro vai. azul ao celeste. Mas, brincadeiras à parte, eu gostei. Assim, muito foi falado quando o principal nome ventilado era o Guto, de que era um técnico de Série B. Se fosse para jogar Série B ou a reta final do Parazão, o Guto seria o cara mais confiável. Para a sequência da Série A, já não sei se seria tão confiável assim, né? Já que o Guto já está há um tempo. O João me lembrou ontem, o último trabalho do Guto da Série A foi em 2021. Se eu não me engano, já faz um certo tempo. 22 pelo Coritiba. 22 pelo Coritiba, isso. Então é quase o mesmo tempo do Condé, por assim dizer. Eu gosto, tá? É um bom treinador, estava na Série A ano passado, caiu, mas verdade seja dita, de justiça seja feita, o Ceará passou praticamente a temporada toda fora da zona do rebaixamento, tá? E em dado momento ali, pela 10ª rodada, se não me engano, o Ceará chegou a figurar pela 6ª colocação do Brasileirão. Praticamente todo o campeonato fora da zona caiu ali na última rodada, né, devido a uma combinação de fatores. Mas, no geral, boa contratação para o Remo, pensando na Série A. Um treinador que conhece a competição e que vai fazer um trabalho... Não, vai inventar, como o Osório inventava no Clube do Remo, Abner. 13h04, já está gravado. Vou pegar um por um lá na frente. Aí ele inventa daqui para onde? João Vandeco, me conta. Presidente do Império Amazônico, rei do Amapá, dono do bairro Amapá? lá do lado, pô. Não é o Conjunto Amapá? Onde Acho você que mora? não. Claro que ele ele não sabe nem onde ele Não, mora, conjunto velho. Império Amazônico. Mas do lado é o Conjunto Amapá, velho. Lógico. Você não sabia disso? Não sabia. É um covarde. A sua opinião sobre a contratação de Léo Condé? Olha, dos treinadores que estão disponíveis aí no mercado, cara, é uma boa contratação do Remo. Não é um treinador que vai fazer o Remo voar no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Não, o Remo não tinha que contratar, a gente quer voar, pai. A expectativa que o torcedor tem que ter é de um cara que
tá dentro da realidade do clube, dentro do planejamento do Remo, que é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não adianta quando o Léo Condé tiver uma sequência ruim, perder 3 jogos em sequência, querer mandar o cara embora, tá? Porque não vai ser uma receita interessante. Até porque ele deve ter colocado uma multinha gostosa, né? Pois é. A E do outra, Guto era 1,5 milhão. não é interessante o Remo ter 3, 4 treinadores na temporada. Cara, ele se notabilizou principalmente em cenário de Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Conseguiu ir bem na equipe do Ceará, inclusive dirigiu o Ceará até a reta final do Brasileiro do ano passado, onde antes das últimas 5 rodadas ele acabou sendo demitido, né? Mesmo assim o Ceará acabou caindo com a troca de técnico. Então, ele tem esses trabalhos, né? Também no Vitória, onde ele conquistou o título brasileiro da Série B em 2023. Ele vem de bons trabalhos na segunda divisão e ele tem um desafio aí interessante, mais uma oportunidade agora para lutar contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, dentro das possibilidades, Desculpa. é uma boa contratação. Eu fui na sua respiração. Ele faz e aí... isso com a gente. Hein? Ele faz isso com a gente acha que ele vai terminar. Não, eu não consigo mais do que o Jujuba. Eu já ouço de 11 até 11h30, né, mais ou menos, ali 10 para as 11. Aí quando dá uns 20, 30 minutos de programa eu desisto, porque ele não deixa ninguém falar. Não, mas hoje eu não interrompi ninguém. Hoje você queria dar uma informação e ele brigando, se agredindo com... Ele e o Michel tentando entender a Copa Verde. Exatamente. Esse programa devia acabar, por sinal. Vamos mudar o apresentador. Deixa a dica aí para a coordenação. Olha, matar os pau X. E aí, cara? Léo Condé. Ó, Abner, dentro disso que o João falou de treinadores possíveis. Só um pouquinho. Diga. O Cleiton Castro acabou de mandar aqui Verdade. um din-din, né? E diz: Abner devolve o terno do Bad. Amigo, se você vê a marca e o corte, dá pra sentir o corte, né? O tecido. Sinta aí, João Vanderlei, vê se Por é favor, mesmo. pegue no tecido. Pera aí, mano. Sem frescura, só pegue no tecido. Fica até arrupiado. Entendeu? Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, né? Porque se fosse do Bad ia ficar uma cortina. Pelo amor Meu de Deus Deus, do né? céu, olha, o filho atacando o próprio pai. Eu não entendi também. Mas, Ele Mataus, tirou o dia hoje pra fazer bullying comigo. Só Amigo, pra não tô avisar. nem aqui. vamos ao que interessa, Mataus. Pois é, ontem a gente até teve esse questionamento, né? Quem escolheria entre Léo Condé e Guto? Acho que todo mundo optou pelo Guto, até por conhecer a realidade do Remo mais recentemente. Eu ainda fico com esse pensamento entre os dois. Eu optaria pelo Guto Ferreira, porque eu acredito que ele é quem mais estaria adaptado rapidamente ao contexto do clube do Remo. O Léo Condé trabalhou no Paysandu, trabalhou no Sampaio, trabalhou no Vitória, trabalhou no Ceará. Mas esses últimos 2 clubes têm uma estrutura bem melhor que a do clube do Remo. É uma estrutura, de fato, muito acima, não porque eles são absurdos, é que o Remo acabou não conseguindo investir na estrutura nos últimos anos. Isso faz diferença a longo prazo. É um treinador que na Série B ele voou de 2020 para cá, mas quando pintou na Série A acabou sentindo dificuldades. No ano passado, até a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, faltando 5 jogos, ele vinha com uma campanha muito boa com o Ceará, sonhando com a Sul-Americana. O Ceará tinha 42 pontos até essa 33ª rodada. Porém, ele não conseguiu uma sequência de resultados e o Ceará caiu bem parecido, Abner, com o que o Remo caiu em 2021, que faltava uma vitória em 5 jogos. Não ganhou nenhum, acabou perdendo 4 para Inter, Mirassol, Flamengo e Palmeiras, empatou também com o Cruzeiro e acabou sendo rebaixado com uma grande arrancada, inclusive, do próprio Vitória. Então, no contexto de Série A, o Léo Condé não conseguiu se consolidar. Isso é fato, ele não conseguiu ter esse trabalho. No clube do Remo, ele vai ganhar mais essa oportunidade, sabendo que é um time que vai lutar contra o rebaixamento, sabendo que é um time que tem muitas dificuldades, inclusive estruturais. Dentre os nomes possíveis, não acho o melhor, mas é um nome que é possível. Não dá para o Remo pensar muito alto, porque a galera que está lá muito alto está pensando hoje na vaga ali do Vasco, estava pensando na vaga do Flamengo. Então, dentro da realidade do clube do Remo, é um nível de treinador que dá para trazer. Meus amigos, sempre que... Fecha em mim aqui. Sempre que um clube troca de treinador, e isso não é o ideal, principalmente no terceiro mês, no início do terceiro mês de um novo ano, de um novo trabalho, também misturando o Campeonato Paraense com o Campeonato Brasileiro, você vai ter um prejuízo.
por mais que você queira muito se livrar do treinador que erroneamente você contratou, como é o caso do Clube do Remo. O Remo, trazendo o Léo Condé, o Remo ele vai passar mais uma vez por um laboratório e uma adaptação de treinador de uma equipe que ainda não está entrosada, ainda não está nos cascos, em virtude do que eu disse há pouco. Recém-montada, muitos jogadores estrangeiros e disputando duas competições com nível de cobrança, principalmente do seu torcedor, muito grande. A chegada do Léo Condé vai pedir algo que não só o torcedor do Remo, mas que o povo brasileiro não gosta de ouvir: paciência. Ele vem por uma decisão de estadual que ele desconhece totalmente, conhece logicamente o Repá, mas desconhece a tradição. Ele vem para uma Série A que ele já encara Fluminense em casa, que é finalista do Campeonato Carioca, vai disputar com o Flamengo o título. Ele encara pela frente, fora de casa, o Coritiba, que subiu junto com o Remo para a Série A, retornou junto com o Remo para a Série A, e depois pega o todo poderoso Flamengo no Maracanã. Vida bem complicada, porque pensem só, ele vem para decidir um título com o maior rival, depois de uma derrota por 2-1 sofrida na primeira partida, e vem para pelo menos esses 3 compromissos diretos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vai passar por avaliar o que o Remo fez até aqui, o grupo que o Remo tem, jogadores que ele já trabalhou, como é o caso do Marlon, zagueiro, capitão do Ceará, que ano passado jogou com ele no Ceará, jogadores que ele pode ter dúvida ou dúvidas que estão no plantel do Remo, mas ele não gostaria que estivesse, caso ele tivesse montado o plantel, e um plantel inchado como é o do Remo. Ou seja, será um vestibular. O Remo regride para passar por tudo isso, além de que, claro, ele vai apontar contratações para o Clube do Remo. Com a janela estrangeira fechada, ele talvez aponte, logicamente, jogadores que atuam no Brasil. Então, essa é a realidade que o Remo vai passar daqui em diante. Pode ocorrer dele chegar, virar o jogo no domingo e ganhar o Campeonato Paraense? Claro que pode. Pode ocorrer dele montar um time feijão com arroz para jogar um futebol mais objetivo, mais tranquilo e que não mate o torcedor do coração na arquibancada logo nos primeiros minutos ou quando é anunciada a escalação? Também. A gente vai sempre torcer pelo melhor. O ideal não é se trocar treinador, mas o Remo desafoga por um lado, e não vou dizer que se afoga por outro, mas abre um ponto de interrogação para saber em quanto tempo o seu novo treinador vai pegar a mão desse time. Essa é a minha opinião. Ele já vai para o jogo do Repá? Quando o Remo contratou o Antônio Oliveira, que foi até anunciado bem perto de um Repá, que eu acredito que foi que o Paysandu ganhou na Série B, ele já foi logo direto, né, pro Clássico. Então, acredito que tem esse tempo, histórico, né? aí. E tem tempo, se tudo andar, a documentação certinho, por exemplo, até amanhã, ele tem até sexta-feira para cair no bid, né? E Sim, acredito sim. que ele já... O Remo que precisa de um técnico para ontem, né? Então ele já, o mais rápido possível, vai estar disponível para esse jogo aí. E a gente tem uma arte aqui, só para dar um resumo do que esperar do Léo Condé. Tá tudo certo aí, Andy Show? A nossa arte, pode colocar aí na tela para o torcedor. O que pode se esperar do trabalho do Léo Condé? Ele tem uma formação preferida, que é o 4-2-3-1. Olha, isso aí saiu no Jujuba com certeza, né? Não, Não? pra agora. Fez Mas por, descobriu agora. fez por Liberal Notícias, por favor. Porque esse programa cara, aqui tem é o que produção, menos tem produção, é uma porcaria, se é verdade. Principalmente o momento do esporte. Muito. Não, o momento do esporte, com certeza. O outro momento, não, mas do esporte é tratado aqui como uma bagunça. Parabéns, muito bem, pois não. Não, e ele tem essa formação favorita do 4-2-3-1, que é a formação mais próxima ali do 4-3-3, ou seja, ele faz uma linha com 4 defensores, que já é diferente do Osório, uma dupla de volantes,
e um meia. E aí 2 pontas abertas e um centroavante. Fez algumas mudanças esporádicas em alguns momentos nos seus trabalhos, mas essa é a formação que ele mais utilizou. Um primeiro volante, um segundo volante, um camisa 10, 2 pontas e um centroavante. O jogo com bola, é um treinador que gosta muito de ter a posse de bola, usa muita gente na saída de jogo, às vezes 4, 5 jogadores na saída de jogo, mas também gosta da verticalidade, ou seja, a gente pode ver o Remo usando bastante, tendo a posse de bola, não deu para construir, passe longo, um jogo direto, no estilo de jogo que ele bem utilizou bastante. A marcação dele, a gente viu principalmente no Vitória, mas também no Ceará, uma marcação de vez em quando com essa linha alta, fazendo uma marcação pressão, mas também muito marcação individual, ou seja, a gente via os times deles pressionando sempre o jogador, às vezes parecia um pouco bagunçado, mas era porque era esse encaixe individual para não deixar o jogador em determinados momentos do setor. Transição ofensiva, é um time que normalmente quando recupera a bola acelera, ou seja, gosta também de ter esse contra-ataque, e quando perde a bola tem o perde e pressiona, ou seja, perdeu a bola, quem está perto da bola vai tentar morder, vai tentar recuperar, não conseguiu recuperar, faz a falta, e nesse estilo de jogo normalmente a linha de defesa depende muito do 1 contra 1, porque a tendência é que fique nesse embate direto com os seus defensores. Então a gente percebe que ele é um treinador ofensivo também, assim como o Osório, mas um pouquinho mais equilibrado em alguns momentos do jogo e com uma formação que eu diria até que é mais fácil para o jogador assimilar. Quando defende no 4-4-2, quando ataca com 3 atacantes, os alas subindo e tudo mais. Então é um treinador que a gente pode considerar equilibrado / ofensivo. Para vocês que insistem de ficar me questionando porque estou muito bem vestido, está bem trajado hoje, bem trajado, com um corte italiano, eu me vesti assim hoje, vou ser muito franco, foi para anunciar em primeira mão como fiz, eu fui jornalista que trouxe a informação oficial não, né? A informação oficial quem vai falar é o clube. Mas Abner Luiz é oficial. Exato. Quando o Abner Luiz fala, um forte abraço. Aquele pai Abner que é um fracassado. Mas eu quero dizer que por isso me vesti assim para anunciar o nosso novo treinador. O nosso não, o do Clube do Remo. Oh, meu Deus, eu fico me entregando. 13 horas e 17 minutos. E aí, galera?